E aí, pessoal do Quinto D, tudo bem com vocês? Estamos retomando aí nessa semana, né? Voltando às nossas atividades remotas. A gente vai seguir com o trabalho aqui da nossa apostila de capa verde, certo? Para essa quinta e sexta-feira. E a gente vai trabalhar a página 39 e a página 40. Então, nessa atividade, a gente vai trabalhar um pouco de temas relacionados à geografia, né? Para conhecer um pouco do território e das características da paisagem do Brasil, e também um pouco de língua portuguesa com a produção de uma carta. Na página 39, a gente tem uma primeira atividade que vem a partir de um texto que tem como título O que é o Cerrado Brasileiro? E ele explica para a gente que o cerrado é um tipo de bioma. Bioma é o nome que a gente dá a uma região específica com características naturais específicas, né? Então, quando a gente tem um bioma, a gente tem uma organização que se refere a características de clima, características de vegetação, características de espécies que vivem naquele lugar, de solo e assim por diante. Então, o cerrado ele é um desses biomas que fazem parte do Brasil. Ele não é o único, né? A gente tem, por exemplo, florestas tropicais, a gente tem regiões, por exemplo, como o Pantanal, a gente tem regiões de sertão e nós temos o cerrado. O cerrado ele mistura elementos característicos de regiões mais áridas, mais secas, com regiões mais úmidas, como as florestas, por exemplo. Então a gente tem aqui características, né? Então ele é marcado, por exemplo, por árvores baixas, geralmente em espaços distantes, né, entre si, com bastante grama, né? E esse cerrado ele pega vários estados do Brasil. O texto explica para a gente que ele pega os estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Goiás, né? É onde principalmente o cerrado se localiza, tudo bem? E aí ele dá mais algumas informações que vocês vão ler aí na hora da atividade. E aí ele traz para a gente um mapa do Brasil que a gente percebe que tem aqui as linhas das fronteiras entre cada um dos estados. Que atividade, essa primeira atividade na página 39 pede para você fazer? Você vai ter que pintar os estados que o texto citou onde tem cerrado. Tudo bem? Então o texto, como eu acabei de dizer aqui, ó, ele cita alguns estados, Minas, Mato Grosso e tal. Você vai ter que descobrir onde esses estados estão. Então cada parte aqui é um estado, tudo bem? Você vai ter que pintar apenas esses que foram citados. Como é que você vai fazer isso? Você vai pesquisar na internet e eu, na hora do envio da atividade, vou passar para vocês também uma imagem dos estados brasileiros. Porque aí você vai olhar, fazer essa comparação e descobrir onde que você tem que pintar aqui para você conhecer melhor os estados brasileiros, ok? A cor para pintar, a que você preferir. Uma ideia, uma dica é que você pinte cada estado de uma cor diferente, tudo bem? Se você puder, né? Para que não fique tudo muito igual, beleza? Beleza. E aí, seguindo, ele traz para a gente na página 40 uma atividade que é a seguinte, né? O cerrado, ele é marcado, infelizmente, pelo fato da gente ter muitas espécies que estão em risco de extinção, né? Então, muitas ações precisam ser feitas para garantir a preservação das espécies do cerrado, os animais que vivem no cerrado, né? O cerrado, infelizmente, ele é uma área que sofre muito com a desmatação, com o desmatamento, desculpa. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão fazer uma carta. Nessas linhas, vocês vão fazer uma carta destinada aos governantes. Você pode escolher qual governante. Pode ser o presidente da república, pode ser o governador do estado, pode ser até mesmo o prefeito, porque às vezes ele poderia cuidar, né? E você tem que escrever ela com a característica de uma carta. Então, como é que começa uma carta? Primeiro, uma carta você vai escrever falando diretamente com alguém, né? Você está escrevendo informação, olha, eu gostaria de falar em primeira pessoa, é sua opinião, é a sua visão. O que você está pedindo? Para que tenha ações para evitar a extinção de espécies do cerrado. Então você vai ter que colocar isso na sua carta. Eu gostaria que os governantes fizessem políticas de prevenção à extinção, que diminuísse o desmatamento e coisa e tal. Você vai pensar nessa sua carta. Uma carta, ela precisa colocar a quem ela é destinada. Então, por exemplo, ao presidente da República, ao senhor governador do estado, ao senhor prefeito. Tem que iniciar assim, você coloca isso numa primeira linha. É a apresentação, é para quem essa carta é.
E aí você pula uma linha e começa com um parágrafo a escrever a sua carta. E no final, você tem que deixar uma saudação. Então pode deixar aqui no final, por exemplo, muito obrigado, um atenciosamente e o seu nome completo. É assim que se faz uma carta, aqui no meio está a informação dela, ok? E no final você vai fazer um desenho para ilustrar a sua carta. O desenho da sua escolha, ele tem que ter relação com o tema que nós estamos trabalhando, que é a questão da prevenção à extinção de espécies do cerrado, ok? A gente se encontra então no nosso grupo. Tchau, tchau.